Então, pessoal, o tema de hoje é vestilologia. Você sabe o que é isso? Não? Então você vai saber depois da vinheta. Então, pessoal, vestilologia é o estudo das bandeiras, dos brasões, dos seus símbolos, né? Os símbolos por trás de cada bandeira, seja dos estados, dos países, enfim, das suas mais variadas formas. E hoje vamos falar um pouco da vestilologia dos países árabes e também dos países do Oriente Médio. Para começar, vamos falar sobre as bandeiras dos países pan-árabes. O que são esses pan-árabes? Vamos lá explicar. Essa bandeira, aqui como vocês podem ver, preta, verde, branca e vermelha, é um símbolo da bandeira da revolta árabe, que lutava pela independência dos países árabes contra o Império Otomano, isso aí na década de 1910. E essas 4 cores vão estar presentes em diversas bandeiras de países árabes. E por que essas 4 cores? Cada cor dessa representa uma dinastia do povo árabe, do Império Árabe, após a morte do profeta Muhammad, profeta Maomé. Então, o preto representa a dinastia Abásidas, o verde representa a dinastia Fatímidas, o branco representa a dinastia Omíadas e o vermelho representa a dinastia Hashemitas. E aqui vamos para o mapa. Aqui a gente pode observar a família aqui quadricolor dos países pan-árabes. Então a gente vai ter aqui a Líbia, o Egito, ainda que o Egito aqui não tem verde, mas eu vou explicar por quê. O Sudão, a Síria, a Jordânia, o Iraque, o Kuwait, Emirados Árabes Unidos, o Iêmen, e além desses países aqui também tem a Palestina e a Saara Ocidental, que também tem essas 4 cores. Mas se você reparar, boa parte tem as 4 cores, né? O vermelho, o preto, o verde e o branco. Mas alguns desses países não tem o verde, que é o caso aqui do Iêmen e do Egito, que é o vermelho, o branco e o preto. Mas por que não tem? Isso se dá porque depois desse movimento, dessa revolta contra o Império Otomano, essa luta pela independência dos países árabes, onde o Império Otomano acabou sendo derrotado, os europeus eles acabaram traindo os árabes, porque eles tinham feito um acordo com os franceses e os britânicos que acabaram traindo e não deram a independência da região para os árabes. Eles acabaram colonizando aquela região, tomando aquele território. Então, na década de 50, houve um grande movimento pela busca realmente da independência desses países, liderado aí pelo Egito, e aí eles retiraram esse verde, criaram uma nova bandeira representando essa independência, que tinha aí o vermelho, o branco e o preto. E aí, no caso, o vermelho representando a luta, o sangue, derramado pela independência, o branco representando a paz, a esperança pela paz, por dias melhores, e o preto representando aí esse período de opressão que eles sofreram aí com essa colonização dos europeus. Mas vale lembrar que isso é uma representação em geral, tanto das cores pan-árabes quanto essas outras aí, como do Egito e do Iêmen, esse outro movimento de independência dos países árabes. Mas cada país, por mais que compartilhem essas cores, tem um significado próprio para cada bandeira. Por exemplo, na bandeira dos Emirados Árabes Unidos, esse vermelho vai representar a unidade, o verde a fertilidade, o branco a neutralidade e o preto o petróleo. Enquanto na Síria, por exemplo,
vai ter um significado mais parecido mesmo com o sentido dos movimentos de independência. Então, o vermelho vai ser esse sangue, o branco vai ser a esperança, né, a paz, o preto representando esse período mais obscuro, e o verde vai ter uma representação mais da questão da vegetação. Esses, né, duas estrelas, nos casos, dois pontos aí de vegetação que tem na Síria. E agora falar de outro país importante aí que está no Oriente Médio, que é a Turquia. E vamos falar sobre a bandeira da Turquia e, primeiramente, mostrar aqui a bandeira do Império Otomano e a bandeira atual da Turquia. Pode reparar que não há muita mudança, né? O tom de cor muda um pouco, a lua que ficou um pouco com traços mais finos, a posição e tal, mas é bem parecido, né? A Turquia, ela herdou essa bandeira mesmo do Império Otomano, né? O Império Turco Otomano. E não se sabe ao certo por que se tem esse vermelho, esse tom vermelho, e por que a lua e a estrela. Né? A lua e a estrela, algumas pessoas pensam que é um símbolo do islamismo, mas não é um símbolo oficial do islamismo. Esse é um símbolo antigo, que já existe há muito tempo, antes mesmo do Império Otomano, mas que ele começou a ganhar popularidade a partir do Império Otomano. E aí depois, de uma maneira não oficial, mas não é um símbolo, como eu disse, do islamismo, mas alguns países muçulmanos também adotaram essa lua e essa estrela para representar aí a sua política aí voltada ao islamismo, né, a sua política islâmica, mas oficialmente não é um símbolo, mas acabou sendo adotado aí por alguns países. E aqui a gente vai ver alguns países, não só países árabes e do Oriente Médio, mas outros países ao redor do mundo que também tem esse símbolo da lua com a estrela, fazendo uma alusão ao islamismo, que é o caso da Argélia, que também é um país árabe, mas Comores também é árabe, a Líbia, a Tunísia, mas há outros países, até fora do Oriente Médio, que também utilizam esse símbolo, como é o caso do Azerbaijão, é o caso do Paquistão, é o caso das Maldivas, do Turcomenistão, do Uzbequistão. E há outros países que também usam outros símbolos referentes aí ao islamismo, né? Mas que não necessariamente remete à lua ou à lua e à estrela. E agora, algumas bandeiras que têm palavras escritas. No caso aqui, a bandeira da Arábia Saudita, que tem o fundo verde, lembrando que o verde é a principal cor do islamismo, era a cor preferida do profeta Muhammad. E está escrito aqui em árabe, não existe Deus senão Alá e mensageiro senão Muhammad, Maomé. Aqui nessa bandeira do Irã, né, um país persa, mas está escrito aqui nessas faixas, aqui entre o vermelho e o branco, e o verde e o branco, está escrito Allahu Akbar em árabe, que significa Deus é grande, que é o mesmo que está escrito aqui na bandeira do Iraque. Aqui também a bandeira do Iraque, imitando aquelas 4 cores pan-árabes que eu havia citado, né? O vermelho, o branco, o preto e o verde. Aqui na bandeira do Irã, esse símbolo aqui representa uma flor, que representa aí os mártires, né, da revolta iraniana, né, que lutou aí contra
o regime anterior, né, e proclamou aí a República Islâmica do Irã. Então essa flor é uma tulipa que representa essa luta aí dos mártires. E aqui temos a bandeira de Israel, uma bandeira azul e branca, que o azul e branco foi escolhido porque lembra o chale do ritual de oração, né, o talit, que tem essas cores azul e branco, e aí ao meio, ao centro da bandeira, tem a estrela de Davi, que é um dos símbolos do judaísmo. Isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, falando aí um pouquinho sobre vestilologia, falando um pouco dos significados das bandeiras desses países, o porquê dessas cores. Se vocês se interessarem pelo tema, depois posso até fazer sobre algum país específico e aí citar o significado da bandeira desse país. Se inscrevam no canal, deixem o seu like se gostaram, seu dislike se não gostaram, deixem os seus comentários. Críticas construtivas são bem-vindas, elogios, sugestões. Siga a nossa página no Instagram, @contosdapenínsula, e também colabore com o crescimento da página. Um valor que você possa doar, colaborar para o Pix, CPF 079-798-92690. Muito obrigado, até a próxima, tchau.